Bom dia, pessoal. Salve. Opa, Salve, salve. Tudo bem com vocês? bem, Ótimo. você? Melhor agora. Tudo bem. Melhor agora, eu digo eu, meus amigos. Na câmera aí, nesses 2, 3 minutinhos iniciais. Quero dar uma olhadinha, ouvi-los aí de maneira rápida, né? Liga a câmera, Vitor. Dá uma Mostra ligadinha sua aí. barba pra ele. Mostra a barba pra ele, é ótimo, né? O bigode cresceu 2 centímetros lá. Olha isso, que Olha coisa. a minha barba aqui, ó. Nossa, Melo! Caramba! Olha isso, cara. Olha meu bigodinho Deixa eu ver, aqui, ó. Ó o bigodinho, hein? Tá bonito, hein, cara? Viu? Vai criando ele aí, vai criando ele aí, vai criando. Desde dezembro. que O eu não Vini também tá só no estilo aí, agora tá com a galera aqui terminando de entrar. A gente começa aqui 2 minutinhos. Pessoal, só sempre lembrando, né, que as regras aqui no chat são as mesmas da sala de aula, né? Então, pelo amor de Deus, Não. se comportem aí, hein? Vocês já sabem como é que funciona. O Matheus está entrando. Laura, você está por aí? Oi, estou. Muito bom, Laura. Abra esta câmera, por favor. Não, minha câmera tá com problema. Ah, tá com problema. Eu expliquei pra Viviane, tá dando Poxa. problema. Não, poxa, entendi. Não, beleza. Faz parte. Aí, Meta tá entrando. Vamos lá. Só esperar um minutinho e aí a gente começa aqui com o nosso tema de hoje. Todos alegres, fortes, aí meio-dia. Fome pra quê, né? Não precisa ter fome. Né? Vocês estão na escola a gente sai 12:45, então costuma aí, os pulos de vocês, tá certo? Quem mais ainda não deu alô? Matheus, bom dia, querido. Bom dia. Aí, agora sim, aí eu gostei. Felipe deu um alô, bom dia. Claro que dei, pô. Ah, esse cara é demais, meu. Esse cara é sensacional. Sensacional. Bom, deixa eu ver agora. Em vez de estar escrito Thiago, está escrito Hugo, né? O tio Hugo vai entrar agora, gente. O Analfabeto. tio Hugo está entrando. O João também já está pedindo para adentrar a este recinto virtual. O Thiago está dando uma luzinha aí. Vamos ver onde ele está. Como é que vocês estão, meus amigos? Vocês estão tudo bem, pessoal? Estou com saudade de vocês, saudade de encher a paciência de vocês, de passar umas 50 lousas lá para vocês escreverem. Deus me livre. Agora ficou muito fácil, né, Bo? Agora tá fácil demais. Né? Já vai tudo mastigadinho. Ainda vocês vão ver aqui no slide, eu coloquei como se fosse a lousinha e tal. Tentei até botar uma letrinha lá que imitava a minha, para ficar ruim igual, entendeu? Aí, filho. Egípcio. Ai, gente. Bom, o pessoal tá entrando, acho que já tá todo mundo quase aí. Eu vou iniciar agora, de fato, a nossa aula. Não, tem mais um. Bandeco. Ah, Bandeco! Fala, Periclão! E aí, garoto? Cadê o Periclão? O Periclão não deixou a gente no vácuo, cara. Pô, Periclão, dá uma lozinha aí pra gente, meu. Dá um sorriso. Ele tá aqui mesmo? Ele não tá na sala. Ele entrou, mas eu acho que o Pangaré esqueceu de ativar alguma coisinha aí. Mas enfim, vamos que vamos. Pessoal, bom, agora eu vou pedir licença aqui, irei mutá-los, tá certo? Se vocês tiverem pergunta para fazer, façam ela pelo chat. Se eu não conseguir responder ao longo da aula, devido aí às explicações, depois eu retomo aqui. Eu coloquei a opção para salvar o chat, tá certo? E aí depois eu vou retomando e respondendo para vocês. Também, se vocês tiverem outras dúvidas que surgirem depois da aula, vocês escrevam lá para mim pela plataforma, tudo bem? Terei imenso prazer em ajudá-los. Bom, estão agora todos aí oficialmente mutados. Vamos só colocar aqui, tá? Beleza aí, né? Todo mundo aí. Bom, vamos que vamos então. Começando agora a nossa aula, vou começar compartilhando com vocês a minha tela. Vamos começar aqui, screen, compartilhando aí com vocês. A partir de agora, nós vamos... Só antes de começar, pessoal, deixa eu só fazer um procedimento aqui, antes que eu me esqueça. Desabilitar aqui, show de bola. Agora, vamos que vamos. O Bandeco está tentando entrar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Bandeco. Bandeco. Será que ele entrou agora? Já dei o comandinho para ele poder adentrar a este recinto. Só ver se deu tudo certinho.
Vou compartilhar daqui a pouco de novo a tela. Segura só um minutinho aí. Não, tudo certinho. Acho que o Bandeco entrou, porque eu já dei ok no convite dele. Vamos de novo, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá certo? Lembrando, então, que vocês estão sendo gravados e isso é para fins absolutamente didáticos, né? Vou colocar aqui a apresentação de hoje. Show? Vamos que vamos, então, pessoal. Lá vamos nós, né? Para variar um pouquinho, tem que ter um pouquinho de bom humor, né, pessoal? É meio ruim só essa coisa, vocês não poderem ficar interagindo, né? Porque geralmente na sala de aula eu consigo perceber melhor vocês. Mas vamos, que é o que importa. A gente está estudando aqui em filosofia. Nós estamos no nosso capítulo 2, falando a respeito aí da filosofia da ciência, principalmente. E eu dividi aí o nosso conteúdo da apostila, agora que eu estou tendo esse contato, né, direto com vocês. Eu dividi esse conteúdo da apostila em diferentes temáticas. Vocês vão perceber que algumas delas estão contempladas na apostila e outras eu acrescentei para que a gente pudesse aprofundar um pouco mais os temas, tá certo? Na aula anterior, apenas rapidamente recapitulando, eu fiz um debate um pouco mais aberto, apresentando para vocês essa temática do que seria a filosofia da ciência, disse a respeito da importância dela, fiz referência, inclusive, a um texto que eu compartilhei com vocês, que espero que tenham lido, principalmente, que é um texto aí da revista Piauí. A Isabel está entrando agora também, então seja muito bem-vinda, Isabel, que é um texto da Piauí que falava a respeito aí da crença, da confiança, do quanto a ciência anda em alta. Vocês talvez devem até ter se perguntado por que estamos discutindo sobre ciência em filosofia, e é preciso ser dito desde o início, porque toda construção dos modelos científicos, ou seja, toda a ciência moderna de maneira geral, está ancorada, está baseada, faz referência, portanto, a uma base de reflexão filosófica, né? Na sua essência, na sua origem, filosofia e ciência guardam muitos aspectos em comum, principalmente o rigor conceitual, a valorização da discussão teórica, enfim, a valorização das ideias claras, do procedimento, do método racional, do método científico, beleza? Hoje nós vamos avançar um pouco mais, falando um pouquinho sobre essa questão do que é a ciência moderna, mas primeiro contextualizando um pouco o momento, ou seja, o período histórico em que justamente algumas figuras fundamentais vão surgir, vão emergir aí no quadro do que a gente entende principalmente por esse início, né, das grandes descobertas científicas. Então eu vou montar todo esse pano de fundo histórico para que depois, mais adiante, conforme nós formos avançando justamente nos filósofos, fique mais claro, fique mais fácil para vocês poderem justamente aí identificar o que cada um contribuiu, tendo já em vista essa construção, esse pano de fundo histórico, beleza? Então vamos que vamos. Aqui depois desse espaço do slide, pessoal, eu colocarei justamente o vídeo da reunião que está sendo gravada para aqueles que perderam a live class poderem acompanhá-la, né? Então vamos que vamos. Primeira coisa aqui, ó, o contexto do Renascimento. Então é preciso que a gente fale um pouquinho a respeito desses grandes precursores, tá certo? Então, ó, primeiro ponto aí que eu destaquei para vocês, como eu disse, tentei escolher até uma letrinha que lembrasse a minha aí, que ficasse na lousa, né? Lembrando um pouco as lousas, eu sei que vocês amam escrever na lousa, né? E aqui eu basicamente fiz o quê? Coloquei os principais pontos, aqueles que estão destacados em vermelho são justamente referências a um período, ou um conceito, ou uma ideia que ela é fundamental, e aquilo que está grifado em amarelo é justamente uma explicação importante, tá bom? Então vamos que vamos. Então, o primeiro ponto aí que eu trouxe para vocês hoje é que vale lembrarmos que o período anterior, portanto, ao surgimento da Idade Moderna, foi justamente a Idade Média. Nele, né, ou seja, lá na Idade Média, a gente tem aquela percepção, aquela visão comum de que foi um momento em que não ocorreram grandes mudanças ou mudanças substanciais. O que a gente sabe que é, na verdade, uma grande percepção falsa disso tudo. Porque a Idade Média, embora tenha sido uma sociedade mais estável, mais parada, vamos dizer assim, ainda assim contou com muitas mudanças, muitas transformações. Do ponto de vista da filosofia, nós tínhamos ali a patrística, principalmente, depois a escolástica, que era uma relação muito forte entre religião, a fé, com as explicações a respeito do mundo, né, dos fenômenos naturais, em alguma medida, mas principalmente a respeito do homem, tá certo? A gente sabe que a Idade Média marcou principalmente aí um rompimento de maneira muito clara com o que nós tínhamos no período anterior este caracterizado pela Antiguidade Clássica, que nós já estamos cansados a essa altura do campeonato, justamente de estudarmos, que corresponde ao período tanto do surgimento da filosofia, que vai lá desde os pré-socráticos, passando pelos filósofos socráticos, Sócrates, Platão,
Aristóteles adentrando ali o período das grandes escolas filosóficas, né, do helenismo, que é quando você já tem uma junção da cultura grega com a cultura romana, né, e as escolas, epicurismo, cinismo, estoicismo, enfim. E depois a gente tem a Idade Média com a patrística e a escolástica, e aí a gente avança um pouco mais depois, que foi um período quase de 1000 anos, aí, vamos dizer assim, a gente avança para esse novo período, esse novo momento histórico, que é marcado justamente, ou conhecido justamente como Renascimento. Tá? Uma das marcas muito importantes que nós tínhamos na Idade Média, como eu estou dizendo, era a ênfase quase que absoluta da religião e a visão, portanto, teocêntrica do mundo. Lembrando aí que essa palavra, teocentrismo, está fortemente ligada a essa perspectiva de teos, né, Deus, e centrismo aí, ou seja, mostrando que Deus estava no centro da percepção dos homens a respeito dos fenômenos que aconteciam, a respeito de tudo que rolava na vida dos indivíduos, beleza? No entanto, a gente sabe que esse outro período, que é imediatamente posterior à Idade Média, que é o que a gente vai começar a chamar do ponto de vista histórico de Idade Moderna, ele é marcado por uma ruptura com esse mundo medieval e ficou conhecido esse período como a transição feudo-capitalista. Vamos lembrar que do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, é um momento em que nós estamos falando justamente do surgimento de um novo tipo de organização de sociedade, que é a sociedade burguesa moderna. Talvez em sociologia vocês já devem ter avançado muito nesse sentido, principalmente quando estudaram Marx, né, falaram a respeito dos modos de produção, né, com a professora Gisele. Então vocês lembram ali justamente que é esse o momento, é esse o período ali, né, da transição. Basicamente, nós estamos dizendo aí do século XV, século XVI, mais ou menos, esse período do Renascimento. Né? Alguns, inclusive, vão, principalmente no final aí do século XV, nós vamos ter alguns expoentes fundamentais, alguns deles nós já estudamos também, como, por exemplo, na política nós temos o Maquiavel, que a gente já estudou aí em períodos anteriores, beleza? Mas, enfim, esse momento é um momento de construção dessa sociedade burguesa, é um momento de formação do novo capitalismo. Não é à toa que as principais transformações e as grandes figuras desse momento se darão, sobretudo, na Europa, em países que foram aí os primeiros a passar por essas transformações. No que diz respeito específico à dimensão mais cultural do Renascimento, vamos lembrar que um dos berços culturais até então era a Itália, justamente em Florença ali, que você tinha toda a questão comercial, as novas rotas que já haviam sido descobertas e já faziam parte há um bom tempo disso desde a Idade Média, beleza? Então, ó, o primeiro período dessa transição, né, dessa transição feudo-capitalista que eu estou fazendo referência, ele é conhecido como Renascimento por um motivo muito claro, muito nítido. Ele é, na verdade, um renascer cultural de valores que são os valores que alimentaram a antiguidade clássica greco-romana, principalmente da Grécia Antiga, né? E que acabaram se perdendo ao longo da Idade Média. Brunão, que valores são esses, cara? Que concepção de mundo é essa? É principalmente aquilo que a gente viu dentro da filosofia socrática, ou seja, é um interesse muito grande em fazer uma discussão, um debate, em pensar a respeito de princípios éticos, de princípios políticos, colocando o homem no centro do universo, né? Toda a sua criação, a sua construção, o Badeck está entrando aqui de novo, a sua criação, a sua construção cultural, né? Os valores do debate pautados principalmente numa perspectiva mais universalista, numa perspectiva justamente de entender como o mundo funciona. Então, esses valores, o renascer desses valores clássicos, ocorre justamente nesse período aqui, certo? Então, nós vamos ter uma contribuição muito forte por parte das figuras que vão estar aí dentro desse período do Renascimento, como eu estou dizendo para vocês, que vão contribuir, portanto, para alterar essa visão teocêntrica que dominou durante muito tempo a Idade Média. Perfeito? Vamos avançando aqui. Volto a insistir, se tiverem dúvidas, mande-as pelo chat, ou se não quiser fazê-las agora, envie depois, posteriormente, pela plataforma. Então, passando aqui para a nossa próxima lousa, não vou falar slide, porque é lousa isso aqui, viu, pessoal? Tentei deixar o mais parecido possível com a nossa lousa, tá? Então, ó, em substituição à visão teocêntrica, nós acompanhamos o surgimento de um novo movimento, que é justamente o movimento do humanismo, e derivado dele, a adoção de uma visão mais individualista, racionalista e também mundana a respeito do ser humano, que vai levar o nome de antropocentrismo. Vocês devem imaginar que uma das principais imagens, talvez, que represente esse período do Renascimento é justamente aquela do homem vitruviano, né? Que está colocando justamente o homem aí no centro das inquietações, no centro do debate filosófico, no centro das preocupações de ordem filosófica, cultural, artística, social. Eu não preciso dizer, porque já acabei de dizer
anteriormente, então não preciso nem reiterar muito que os novos valores que vão orientar a vida nessa sociedade moderna são os valores burgueses. Então é nesse momento, por exemplo, que vai ganhar cada vez mais destaque a perspectiva, né, da produção industrial, a intensificação das relações comerciais, depois um pouco mais adiante, principalmente com, aí sim, a Revolução Industrial, mudanças mais substanciais do ponto de vista de como se dava a dinâmica nas cidades, né? O avanço vai ocorrer nesse momento aqui do comércio, principalmente com o desdobramento das grandes navegações, a descoberta da América, enfim, é um momento de grande mudança, de grande transformação na história, de maneira geral, da humanidade. E a ciência vai estar ancorada principalmente nesse contexto do Renascimento, muito em função, né, dessa ênfase maior dada, dessa centralidade maior ofertada ao ser humano. Beleza, galera? Então, é no contexto do Renascimento que o estilo de vida urbano passa a ganhar mais protagonismo, assim como o processo de unificação, de formação dos novos estados nacionais modernos, que acabam despertando os interesses intelectuais por obras da antiguidade clássica. Vamos lembrar, isso aqui eu já falei bastante para vocês em sala de aula também, o Maquiavel ele representa esse rompimento, ele representa justamente essa ideia de modernidade que vai sendo trazida e o processo de criação dos estados nacionais, o debate que ele mesmo vai desencadear lá atrás. Por quê? Porque os países, para poderem justamente promoverem as suas transformações de ordem econômica, precisavam se unificar, né, do ponto de vista político. Então, nós vamos tendo cada vez mais uma desagregação, né, vamos pensar assim, nós vamos ter uma desagregação daquele mundo feudal, né, baseado justamente aí nessa configuração de reinos separados, protegidos, enfim, né, isolados, e nós passamos a ter cada vez mais um processo de unificação política que era fundamental para os objetivos econômicos, que era fundamental principalmente para os objetivos políticos das elites que estavam à frente de cada um dos países. Não é à toa que os primeiros países a conseguirem concluir o seu processo de unificação política nesse momento, como é o caso dos países ibéricos, Espanha e Portugal, vão ser os primeiros a se lançar ao mar e vão ser os primeiros, portanto, a conquistar, aí, a colonizar as novas terras da América, com exceção, obviamente, dos Estados Unidos, que vai se derivar em um outro momento, em um outro período, que vai ser justamente por conta aí das questões relacionadas à reforma protestante. Beleza? Mas é um momento de muita, vamos dizer assim, de fervilhamento mesmo, né? De muita efervescência do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, né? O comércio acaba tomando uma dimensão praticamente absoluta, o capitalismo vai se desenvolvendo e depois, na outra fase, com a industrialização, ele vai ganhando seus contornos cada vez mais internacionais. Beleza? Então, avançando, como eu estava dizendo, o humanismo, produto desse momento histórico, acabou encontrando um forte respaldo nessa nova classe social em ascensão, que depois acabaria se tornando justamente a nova classe dominante, que é justamente a burguesia. Vale lembrar que esses valores, como, por exemplo, essa visão mais individualista, né, essa percepção mais mundana, a ideia, por exemplo, como vocês devem também ter verificado em sociologia, nas ideias de Max Weber, por exemplo, com o surgimento do capitalismo, a ética protestante, o espírito do capitalismo, né, se deu justamente nesse estilo de vida burguês, urbano, a construção de um novo ideal, inclusive, do que é se dar bem na vida, né? Você começa a ter cada vez mais a adoção da perspectiva do lucro como um sinônimo, né? Mais do que um sinônimo, aliás, o lucro como um indício muito forte de que as pessoas estavam aí justamente tendo sucesso nos seus empreendimentos, né? A prática justamente da usura que era condenada na Idade Média vai sendo deixada de lado. Então é um momento de muita mudança, como vocês estão percebendo aqui, nesse rápido pano de fundo histórico que eu estou montando aqui, que eu estou organizando para vocês, porque vale destacar, vale lembrar, esse tema também aparece em outras disciplinas, principalmente, obviamente, na disciplina de História, também muito na disciplina de Sociologia, e embora a apostila não tivesse feito essa construção do pano de fundo histórico, eu achei muito relevante fazê-la para que vocês pudessem justamente se ambientar melhor e entender um pouco mais o porquê de algumas ideias de filósofos e de figuras fundamentais, como é o caso, por exemplo, de um filósofo desse momento muito importante, muito central, que é o René Descartes, que a gente vai ver depois em aulas mais para frente, né? O Descartes é justamente isso, ele mantém uma visão racionalista, lembra da perspectiva dele, né? Sei que nada sei, é ótimo, né? Penso, logo existo, enfim, aquela compreensão justamente de questionar os fundamentos, aquela preocupação metódica sobre como é que a gente conhece as coisas, como nós podemos ter certeza do que existe. Veja, essas reflexões, essas preocupações estão fortemente vinculadas a esse contexto em que eles estão inseridos da Renascença, beleza?
Portanto, esse renascimento de ordem cultural é um momento de renovação intelectual, além de ser um momento, como eu estou pontuando até aqui, para que fique muito claro para vocês, de forte oposição ao teocentrismo. Sendo assim, né, críticas às explicações fundamentadas na fé, elas vão justamente ser cada vez mais presentes, vão estar presentes na figura, na visão de artistas, na visão de intelectuais, de filósofos, enfim, de cientistas de maneira geral. Beleza? Dando sequência aqui, em resumo, nós temos aí, portanto, vamos dizer assim, nós temos aí as seguintes características expressas do movimento renascentista. Deixa eu deixar essa parte aqui da tela. Se a gente pudesse resumir, não, se eu quisesse resumir, se eu quisesse bater o olho e lembrar, né, dos principais características desse momento que estão acontecendo entre o século XV e XVI, que características são essas que vão impactar, sobretudo, na construção filosófica, na preocupação dos filósofos, no debate da época. Então, eu pontuei elas aqui para vocês de maneira muito resumida, tá certo? A primeira delas, o antropocentrismo, que vai ser justamente essa exaltação da glorificação da figura humana, do homem, colocando o homem no centro das preocupações filosóficas, artísticas, científicas. Lembre-se novamente da imagem do homem vitruviano, que aqui sintetiza e explica muito do que era essa busca antropocêntrica. Vamos lembrar que, em oposição ao antropocentrismo, você tem o teocentrismo da Idade Média, tá certo? Né? Depois, um outro elemento, segundo elemento fundamental aqui, essa preocupação, principalmente com a produção do conhecimento, essa preocupação com o avanço da ciência, em tentar compreender o mundo para além das amarras e dos dogmas que a Igreja colocava na Idade Média, vai se expressar no âmbito desse racionalismo moderno, né? Ou seja, esse racionalismo seria a busca de explicações racionais e científicas para fenômenos, portanto, de ordem natural que nós temos aí. Então, toda aquela explicação que estava derivada antes, na Idade Média, no âmbito da Igreja, restrita principalmente ao clero, né, que orientava a vida daquela sociedade, que era uma sociedade da Idade Média, vale destacar, diferente dessa sociedade moderna que vai surgindo. Uma sociedade marcada por forte estratificação social, uma sociedade muito concentrada justamente nesse poder que a Igreja exercia sobre a vida dos indivíduos, mas para além da vida dos indivíduos, né? Uma sociedade baseada ali justamente na servidão como principal forma ali, como principal mão de obra do trabalho. Tudo isso vai se transformando a partir daqui com esse momento do Renascimento. Um terceiro elemento fundamental aí, que vai ser principalmente muito importante no que diz respeito ao desenvolvimento da ciência em si, que vai ser o experimentalismo, ou seja, a observação, essa capacidade de observar o mundo para além dos olhos da fé, para além daquilo que eram os dogmas da Igreja, observar o mundo tentando justamente compreender como ele funciona, como as relações estão estabelecidas e tentando realizar por meio de pesquisas, ou seja, de uma orientação metódica, baseada em conceitos, em leis, em regras, né, em princípios, em procedimentos racionais, por isso o traço do racionalismo, as comprovações de todas as produções científicas. Daqui a pouquinho mais à frente eu vou mostrar para vocês quais foram os principais filósofos, os principais cientistas desse primeiro momento. Um quarto elemento fundamental que sintetiza esse contexto aí justamente do Renascimento e das bases da Revolução Científica Moderna, o hedonismo, que é justamente essa busca constante da felicidade e do prazer imediato, individual, visto como um bem a ser buscado por todos. Você fala, pô, não, então quer dizer que isso aí tem forte vinculação, essa perspectiva mais hedonista, ao novo ideal de sociedade que está surgindo com a burguesia, que vai se tornar depois a principal classe dominante, que vai impor aí o seu estilo de vida, que é esse estilo de vida mais individualista mesmo, que é esse estilo de vida mais voltado, né, justamente ao consumo, né, à busca do lucro, enfim, aos prazeres individuais, a você ter essa vida muito menos pegada, né, vamos dizer assim, apegada à dimensão coletiva e muito mais apegada a essa perspectiva do âmbito doméstico, do âmbito privado. Isso é justamente esse traço, o hedonismo justamente posto nessa forma, né, que tem forte vinculação a essa ideia da felicidade, tá certo? Outro elemento importante desse momento é o naturalismo, como essa nova percepção direcionada a maior controle sobre a natureza. Não é à toa aqui que depois, justamente, desse período do Renascimento, é que nós vamos ter inovações muito fortes em várias áreas, inclusive, depois vai ser as bases aí para a biologia, enfim, para o seu desenvolvimento.
Nós temos aqui, do ponto de vista, pensando aí dessa questão do naturalismo, um interesse muito grande a respeito do funcionamento do corpo humano. Não é à toa que é nesse momento que se desenvolve de maneira mais forte, de maneira mais acentuada, sobretudo a dissecação dos cadáveres, enfim, todas as explicações do ponto de vista da anatomia, querem entender como funciona o homem por dentro, como funciona o corpo, o que são essa ideia do funcionamento do organismo, descoberta de novas doenças, tudo isso passa a ser cada vez mais importante nesse momento aqui de construção do Renascimento, tá certo? E um último elemento que vai ser marca característica do Renascimento é justamente o universalismo, ou seja, essa especulação a respeito do homem, nos diversos campos do conhecimento e uma compreensão cada vez mais alargada a respeito do funcionamento do universo. Vamos nos recordar aqui, vamos lembrar que a preocupação dos primeiros filósofos, chamados, tidos como pré-socráticos, era justamente compreender a origem do universo. Falamos durante muito isso ao longo do primeiro ano, do segundo ano do ensino médio, no que diz respeito aí principalmente à questão dos filósofos da physis, né, que eram justamente esses pré-socráticos que tentavam identificar as substâncias originais da vida. Por isso que a gente falava tanto justamente em cosmologias, né, em substituição às cosmogonias, que eram as narrativas míticas, né? Então há um retorno dessa perspectiva mais universalista, né, desse desejo de compreensão, dessa especulação a respeito do homem, da existência da sua vida, enfim. Não é à toa que vai ser um momento, esse do Renascimento, marcado justamente por inovações científicas, mas também por muitas inovações de ordem técnicas, viu, gente? Descoberta de novos tipos de aparelhos, descoberta principalmente, ou criação, por vezes, de novos tipos de aparelhos, aparelhos de navegação, enfim. É um momento de observação, de compreensão do universo, descoberta de planetas, descoberta de novas estrelas. É um momento muito rico do ponto de vista da vida cultural. Mas você deve estar se perguntando, Bruno, se é um renascimento, ele é exatamente igual ao que nós tínhamos na Antiguidade Clássica? Não, ele não é exatamente igual. Por quê? Porque justamente você vai ter, primeiro, né, você teve toda a Idade Média, e então, portanto, quando você olha para trás, você não está olhando só para aquilo que aconteceu na Antiguidade, mas para toda a transformação que a sociedade passou, e isso é um acúmulo. Segundo, você tem cada vez mais essa dimensão do capitalismo, que vai se expandir de maneira agora constante, até os dias de hoje. Você vai ter uma revolução no modo de vida que vai passar a ser cada vez mais urbano, industrial, comercial, enfim, pautado numa nova lógica de organização em contraposição à vida mais rural. E você vai ter, acima de tudo, justamente devido a essa curiosidade, um novo elemento desse, né, período renascentista, que é justamente as novas contribuições da ciência que vão passar justamente a pautar os grandes temas de debate, de reflexão, em contraposição à igreja que pautava, que discutia esses temas. E diferente justamente do que nós tínhamos na Antiguidade, esse momento do Renascimento vai ser marcado justamente pela capacidade de novos instrumentos, de novas técnicas, né? Porque é um outro momento justamente esse, no qual a ciência vai ganhar aí o seu grande protagonismo. Beleza? Então, avançando aqui, a essa altura do campeonato, vocês já devem ter percebido que essas transformações na sociedade são na sociedade como um todo. Então, por isso, há expoentes do movimento renascentista justamente nos mais diversos âmbitos. Então, por exemplo, no âmbito cultural, artístico e literário, nós vamos ter aí principalmente alguns italianos de destaque na cidade de Florença, que era o centro do movimento humanista até então, porque era um dos mercados, né? Ou seja, um dos lugares onde o comércio era mais intenso. Então, nós vamos ter surgimento de figuras importantes desse ponto de vista cultural, artístico e literário. Eu não vou falar muito sobre elas aqui. Se vocês tiverem interesse aí, depois aprofundem os seus conhecimentos, pesquisando um pouco mais sobre essas figuras. Então, você vai ter o Dante Alighieri, o Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Leonardo da Vinci e Michelangelo. Mas, em outros lugares, surgiram figuras também de muito destaque. Tá? Como, por exemplo, um que vocês leem aí em literatura portuguesa, quando vocês estudam, Luís de Camões, o espanhol Miguel de Cervantes, em Dom Quixote de La Mancha, o inglês William Shakespeare, e nos Países Baixos, Erasmo de Roterdã, com a sua principal obra, que é Elogio à Loucura, no qual ele faz uma crítica muito decisiva, muito forte, em relação à Igreja Católica. Mas o que nos interessa mais aqui é justamente o universo de promoção da evolução científica moderna que o Renascimento acabou desencadeando,
né? E aí, nesse âmbito científico, apenas aqui para fechar isso que eu estou dizendo, né, para fazer um resumão, esse âmbito científico esteve presente na vida de todas as grandes inovações humanas, na base de todas as grandes inovações humanas naquele momento. Então, embora a Igreja Católica continuasse a interferir, impondo alguns dogmas, né, os homens do Renascimento eles foram rompendo com essas barreiras. Então, principalmente devido à experimentação, como eu já tinha colocado, ela possibilitou questionar um dos fundamentos da vida até então, que era a teoria geocêntrica, aquela que foi formada justamente por Ptolomeu, né, na era cristã, que era a ideia de que a Terra era o centro do sistema solar, com os demais planetas orbitando em torno dela. Começaram também a ocorrer a dissecação dos cadáveres para ampliar a compreensão a respeito do corpo humano, seu funcionamento, e também o sucesso dos empreendimentos da época, como os sucessos marítimos, né, no período conhecido como as grandes navegações, se deu em função do aperfeiçoamento de instrumentos de navegação e a invenção de alguns instrumentos novos, como a bússola, o astrolábio e também a vela triangular, que permitiu aí justamente as primeiras nações, os primeiros estados modernos a sair no mar e conquistar os territórios. Beleza? Dentre os expoentes dessa revolução científica, destaque para os seguintes cientistas, filósofos, enfim, né, intelectuais da época. O mais importante deles, nesse momento, Nicolau Copérnico, né, que é justamente o responsável por empreender uma crítica ao modelo milenar geocêntrico, aí, como eu estava dizendo, do Ptolomeu, que era justamente essa compreensão, como eu acabei de mostrar, vou só voltar aqui para que fique claro para vocês. Eu acabei de mostrar aqui, ó, da teoria geocêntrica, tá certo? Então, essa crítica do Nicolau Copérnico e o seu trabalho justamente para que se fosse adotado um novo modelo de compreensão de funcionamento do universo, que é o modelo heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro do sistema solar. Uma outra figura muito importante, muito relevante desse momento, Leonardo da Vinci, incorporação dos ideais de conhecimento amplo, diversificado e universal. O Da Vinci ele é conhecido justamente pela sua vasta obra, não só pela pintura, mas por todo o seu universo criativo e inventivo que teve à época. Ele foi criador de projetos de engenhos voadores, colaborou para o estudo da anatomia, cartografia, foi pioneiro na elaboração do primeiro mapa mundi, mostrando, por exemplo, o continente americano. Uma outra figura fundamental aqui, Giordano Bruno, rompimento principalmente com a perspectiva mais aristotélica de mundo estático e sugestão de uma ideia de uma compreensão de universo infinito que vai passar a marcar principalmente aí a física moderna, essa ideia do universo em constante expansão, sendo forte crítico dos dogmas da igreja, sendo que ele foi condenado à época à morte na fogueira. Johannes Kepler, astrônomo, né, alemão, tomou contato com a teoria de Copérnico e acabou justamente aprofundando os estudos, deixando como um dos seus grandes legados científicos a descoberta que os planetas seguem trajetórias que são elípticas e, portanto, não trajetórias circulares. Vocês já devem ter estudado isso, já devem ter visto principalmente em física, se não viram, verão, que é justamente as leis de Kepler aí do funcionamento do universo. E, para fechar, uma dessas figuras centrais importantes nessa promoção da ideia da revolução científica no contexto do Renascimento, justamente Galileu Galilei, a descoberta, entre tantas descobertas de estrelas desconhecidas, aperfeiçoamento no que diz respeito a instrumentos utilizados na astronomia, como o telescópio de refração, e ele foi justamente um dos precursores aí da ideia de mecanicismo, que vai ser estendida para o funcionamento do universo e que vocês podem compreendê-la de maneira um pouco mais detida e aprofundada, justamente se lerem na apostila de vocês, a página 29, que traz ali, dá uma ênfase um pouco maior sobre o legado, sobre a colaboração, sobre a contribuição do Galileu Galilei. Certo, pessoal? Então, para essa semana, eu deixo aí como atividades para vocês, justamente, fazerem essa leitura da apostila, tá? Dessa parte aqui, do capítulo 2, inicial, que vai aí, né, da página inicial, deixa eu só checar aqui para vocês, da página 26 até justamente a página 30, realizarem, portanto, as atividades da página 30, que é a em sala, e também as mais atividades que são as questões 6, 9, 10, 11 e 12. Se você não quiser tirar foto necessariamente de todas essas questões aí do mais atividades, 6, 9, 10, 11 e 12, escreva no papel para cada uma dessas perguntas qual foi a alternativa que você escolheu ao responder a essas questões, que são questões testes aí que vocês têm no final da apostila. Lembrando que para poder acessar essas atividades, basta vocês clicarem aí justamente no link do Google Formulário. Todo esse conteúdo está disponível na plataforma Natureza Cloud. Vocês têm lá no dia de hoje justamente essas informações
para a aula de filosofia. Vou agora interromper aqui o compartilhamento da minha tela. Deixa eu... Vocês estão agora desmutados, acredito eu. Alguém fala alguma coisa aí, deixa eu ver como é que tá. Fala, Brunão. Deu certo. Legal, legal. Show de bola, pessoal. Aí agora, assim, alguém quer acrescentar alguma coisa? Não tivemos pergunta no chat. Ficou claro, não ficou? Confundiu? Professor, Vai lá, Vinícius. Vamos ouvir o Vini. eu só tive dúvida no que é o hedonismo. O hedonismo, Vini. É, Então, vou explicar de maneira muito rápida para você. O hedonismo, ele é baseado nessa ideia justamente de busca. Deixa eu só mutar aqui. Ele é baseado nessa ideia de busca, Vini, principalmente da felicidade, mas numa perspectiva não coletiva, da felicidade numa perspectiva individual. Então, assim, você ter aquele prazer individual de poder comprar, de poder acumular riquezas, né? Isso passa a ser cada vez mais visto como um ideal de vida, entendeu? Que era muito diferente do ideal de vida da Idade Média e muito diferente do ideal de vida até mesmo da Antiguidade Clássica. Por quê? Porque na Antiguidade Clássica, a ideia de boa vida, como Aristóteles dizia, por exemplo, ela estava garantida na esfera coletiva, na esfera pública, tá? A partir daí não vai ser mais isso, né? A perspectiva mais particular da sua vida individual, particular, passa a ser vista como um ideal a ser buscado, a ser conquistado pelas pessoas, como sinônimo da busca da felicidade. Beleza? Deu para entender? Ficou legal? Show, resolvido. Mais alguém, galera? Por enquanto, não. Por enquanto não, tá tranquilo, Laura. Nada. Bandeco, dá um alô, cara. Como é que você tá? Belezeira? acho que é porque tá mutado, não tá não, professor? Não, eu desmutei já. O Ah, Bandeco já? tá desligado o microfone dele lá. Bandeco. E você tá falando Fala, Brunão. desmutado. Orsari? Ah, Fala, Brunão. Tô aqui. Claro, Tá te Aí, ignorou, tá Du. vendo? Melo, alguma coisa Oi. a acrescentar? fala, Não. Eu só queria dizer que essa foi uma das primeiras aulas que não dá vontade de se matar no final, né? Que isso, cara? Calma, pelo amor de Não, geralmente as suas aulas são assim, né, Bruno? Não, que isso, cara. Não é assim. É porque a gente pegou leve aqui, né? Eu tô contextualizando. Leve. Ah, então Depois já, a já gente não vai vai- ficar com vontade de se matar. Não vai ficar com vontade de se matar. Ah, entendi. Sim. Para com isso, tá ficando maluco? É pra pensar, é pra fritar o cérebro, né? Não é pra É. fritar o cérebro. Né? Depois a gente vai avançar nos filósofos, Brunão. muita coisa aqui. Aí a gente vai começar a ver as ideias do René Descartes, do Francis Bacon. Nós vamos para os filósofos iluministas. Vamos ver as ideias de caras que são filósofos da ciência, como Karl Popper, Thomas Kuhn. Tem muita coisa, velho. Aqui é só o contexto para vocês entenderem as E o ideias que vão Pitão? rolar a partir dali, entendeu? O Piton, verdade. Certo? Mas o questionamento ainda vai aprofundar. Grande. O homem mais bonito do Brasil sumiu, cara. Foi embora. Eu acho que os caras deixam ligado e vai embora, mano, tá ligado? Os caras somem, mano. Deixa lá só pra fingir que tá presente. É Buda! Ô, Buda, eu vi o microfone. Dá um alô, Buda. Alô. Aê, garoto! Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia? Ficou alguma dúvida, queridão? Não, tá tudo tranquilo até agora. Claro, beleza. Tiagão, Eu tava como é que você dando tá? aula. Thiago? Ele tá mutado, eu acho. Thiago não vai responder. Olha lá, ele deu um alôzinho, ele deu um... Ah, ele deu um joia. É, Ele deu um joinha aí. Tá contando almoço já, certeza. Tá de boca cheia, por isso que não quer falar. João? Não tá atrasando no meu almoço. Famosa boca cheia. Olha lá. O João também sumiu. Gravando, Matheus, Vitória. Que isso, é de comida, pô. Tá vendo? Galera some, cara. Para de comer, mano. Galera some, foi bater aquela xepa. Por isso que vocês não abrem o vídeo, né, seus catranca, né? legal que tá gravando, né? A gente falando. Né? O cara fala assim, não, eu confirmei presença lá, né? É, eu tava lá. Tô sem... Ó, Brunão, tô sem microfone, mas a aula tá sucesso. Ó, obrigado, João. Valeu, querido. Valeu. Ó. Já tava falando mal do rapaz. Bom, pessoal, o tempo tá acabando aqui, porque o Zoom tem aquele tempinho dos 45 minutos. Daqui a pouco já vai dar game over, aí cai todo mundo, é aquela loucura. Se não ficou dúvida por parte de ninguém, bacana, vamos avançar.
façam as atividades, não deixem de ler a Não. tá certo? E se tiver as dúvidas, pessoal, teve agora, mas teve no momento que está fazendo ali a atividade, escreve para mim lá na plataforma, eu respondo para vocês para poder ficar registrado lá bonitinho. Beleza? Vou mandar um salve, Bruno. Show demais ou não, mano? Show demais. Show. Show. Que 10, beleza pura. Então, ó, eu deixo um grande abraço para vocês. Não sei quando será a nossa próxima live class, mas o conteúdo, vocês sabem que está sendo sempre lá carregado. E estou pensando em diversos formatos aí, como poder passar para você essas informações. Show, galera? Show. Ó, fica em casa, estuda, não perde o foco. Espero que vocês tenham feito a inscrição do Enem. Estudando, foco, dedicação, beleza? Use e abusa da gente aí no melhor sentido, que é mandando as perguntas, tirando as dúvidas e aprofundando esses estudos. Eu vou ficando por aqui. Deixo um abraço forte para vocês e a gente vai se falando, beleza? Beleza. E Bruno. Beleza. Um salve para todos, meus amigos. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Vamos falar mal do pessoal agora.